Olá, perfeito, está funcionando agora. Olá, uma boa noite. Nós estamos atrasados na live, então hoje nós vamos tentar fazer pelo menos umas 2 ou quem sabe até 3 lives. Então, a aula número 148 vai estar atrasada. Estamos fazendo no dia 1º de junho, quando devia ser no dia 30 de maio. Não, desculpe, dia 29 de maio. Então hoje é a live do dia 29 de maio. O motivo que eu estava afônico, não conseguia falar. Bom, então vamos lá. Diplodocus. E assim, a nossa live vai demorar um pouco mais, provavelmente 1h30. Onde que está? Aqui. Outros seres. Dinossauros, página 222. Bem aqui. A cabeça do Diplodocus, depois, quantas cabeças tem o corpo dele? É isso que nós vamos ver. Eu dividi o corpo dele, o número de cabeças, e descobri que ele tem aproximadamente umas 34 cabeças de tamanho do corpo. O que significa? Significa que se vocês tiverem a cabeça do Diplodocus, eu vou desenhar a cabeça dele aqui. Aí vai. Ele tem aproximadamente esta forma. Só que isso não é o suficiente para vocês. Vamos fazer esse desenho de uma outra forma. Boa noite, Leia. Tudo bom? Boa noite ao pessoal da rolagem. E boa noite a todos que estão aí. O pessoal da rolagem que estão chegando. Ó, eu vou fazer aqui um retângulo. Não, um quadrado. Depois eu vou fazer um retângulo. Esse paralelepípedo é algo que nós já tínhamos treinado já há algum tempo. E eu acho que eu vou reduzir um pouco. Pronto. Esta forma. Essa forma é o treinamento de cubos. Então, nós voltamos a falar que é necessário treinar cubos. Se vocês não treinarem cubos, não vai funcionar. Aí, isso daqui está um pouco mais alto que um quadrado, então um retângulo. Sendo que aqui, ó, essa linha é maior que essa daqui. E essa daqui é 2 vezes o tamanho desta. Esta é a proporção. 1, 2. Essa reta paralela a essa é paralela a esta. E este é paralelo a este e paralelo a este. E esses paralelos tem que fazer assim. Cada uma paralelo, paralelo e paralelo. Paralelo, paralelo e paralelo. Paralelo, paralelo, paralelo. Aí nós temos o eixo X, Y e Z. Sendo que esse daqui é essa reta. É isto. Não tem mais o que dizer, é só isso. Bom, vou dividir isso aqui na metade. Aí. E esta parte, vou colocar para cá. Pronto. E o que eu vou fazer? Desta parte aqui, eu tenho um focinho. Eu tenho a mandíbula, que eu levo para trás, desse jeito. Olha que facilidade. Só que eu quero tirar da caixa essa parte aqui. Eu quero fazer um pouco mais para fora. Assim. Deste jeito. E eu vou apagar aqui. Fazer uma sombra. E bem aqui. Colocar o olho. Veja, tá tudo nesta caixa, nesse plano. E essa blocagem me ajuda a fazer esse desenho. Ó. Assim. Pronto. E agora? Bom, eu subi aqui, ó, um pouquinho para trás, subindo nesta curva, bem aqui, eu vou colocar o nariz.
e esse ser estranho começa a aparecer. Bem assim. E agora, este olho, estou fazendo uma gota nessa direção. E aqui, eu vou fazer um furo. E nessa parte, é que vai estar o pescoço dele. Já começou a surgir. Bom, aqui está a boca. Que eu vou fazer aquela curva que nós já vimos. E vamos abrir a boca? Vamos. Ótimo. Eu tenho que responder um aluno, só um pouco. É rapidinho. Beleza, vírgula. Não vou poder responder você, mas eu li a mensagem. Estou dando aula agora. Pronto. Respondi meu aluno. Eu ajudo sim. Feito. Vamos lá. Continuando. Me desculpem por isso. Eu tenho um compromisso de atender todos os meus alunos. Aí, a gente sempre dá um jeito. Eu poderia responder depois, mas a nossa aula não vai ser de 45 minutos, vai demorar um pouco mais. Ele falou obrigado. Aí. Ó, essa passagem, esta curva. Eu abri isso daqui. E agora eu faço os dentes desse herbívoro. Deixa eu aumentar um pouco mais os dentes desse herbívoro. Bem assim. Tá. Aqui, ó, bem no centro, na linha de simetria, eu faço uma linha. E essa parte do olho, e aqui eu coloco essas pontas. E aqui está. Como a gente fala, a gente não tem muita ideia de como eram os dinossauros, a pele deles. Então a gente supõe. E muita gente faz como se fosse pele de lagarto. Mas a real, nós não sabemos. E está feito. Tá. Agora o que importa é o corpo dele, que é gigante. Vou deixar esse aqui por enquanto. Vamos pegar uma folha de papel, colocar aqui e trabalhar essa cabeça. Assim. Eu vou fazer aqui, ó, puxando daqui. Tive uma ideia. Eu vou fazer assim. Se supõe que ele não conseguia levantar a cabeça, mas eu vou levantar um pouco a cabeça e inclinar a cauda. Desse jeito. E agora, que vai ser mais difícil. Esta curva é um chute. Eu não sei se está certo. Eu vou dividir na metade, mas é no instinto. Eu estou dizendo que isso daqui vai ter o mesmo tamanho que isso daqui. Eu não sei se é verdade, porque aqui está em curva, mas eu chutei. Eu sei que aqui, ó, está menor e aqui está maior, mas aqui eu fiz uma curva para cá. Tá, então eu errei, um pouquinho mais para trás. Por quê? Essa curva parece bem maior do que o que sobrou ali. É um chute. Eu disse que ele tem 34 cabeças. Por isso eu tenho que dividir isso daqui em 34 partes. Por quê? Porque a cabeça é 34 vezes menor que esta linha. Certo? Cabeça. A cabeça é bem pequenininha. Lembra que a nossa cabeça é 1/7, 1/8 tamanho do corpo. O dele não. É 1/34. Então eu tenho que dividir em 34 vezes para saber qual o tamanho da cabeça que eu vou desenhar aqui. E como é que eu faço? Se eu dividir no meio, 34 dividido no meio dá 17. Não, olha só. 17 é aqui, que é no meio. Tá?
Beleza. 17 é número primo. Não dá para dividir. Acabou. Não. Você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3 e o resto dá um jeito. E o que eu vou fazer? Eu vou chutar. Vou diminuir um pouco aqui. E o que eu faço? Vou falar que isso aqui é 16, não 17. Se eu dividir no meio, eu tenho 8 cabeças aqui. Se eu dividir no meio, eu tenho 4. Se eu dividir no meio, eu tenho 2. E se eu dividir no meio, eu tenho o tamanho da cabeça. Entenderam? Não? Ó, de novo, devagar. Veja, eu quero dividir daqui até aqui em 8 partes. Porque é 8 cabeças. Antes era 16. Mas não estava 17? Sim, estava. Mas eu diminuí um, sem saber o nome. Aí o 17 virou 16. 17 menos 1 que eu tirei é 16. Vai caber a cabeça aqui? Agora eu sei que vai. Porque eu sei que a cabeça vai ter esse tamanho. Entende? Mas eu vou fazer de novo para vocês verem. Eu divido no meio, eu tenho 4. Eu divido no meio do meio, eu tenho 2. Eu divido novamente e eu tenho uma cabeça de tamanho. E eu descubro que a cabeça tem esse tamanho. Legal? Então, aqui é que vai estar o desenho da cabeça do nosso dinossauro. O olho bem aqui, a boca bem aqui e pronto. Olha o tamanho da cabeça em relação ao corpo. Eu fiz proporcional. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Na 10ª cabeça começa o corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceberam que já contei essa como uma. 7, 8, 9, 10. É aqui que está o corpo. E qual o tamanho do corpo? É do 10 até o 13, o 13,5, 11, 12, 13, desculpe, não é 10, não é 13, é 14 ou 15, 15, eu acho que 15, 16, vamos colocar 16, é 16, lembrei. Então, é do 10 até o 16, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O corpo vem daqui até o 16. Até aqui. Esse é o tamanho do corpo. Olha como estou fazendo o corpo. Como se fosse um feijão. Viram? Está funcionando? Eu acho que sim. Então, aqui, olha. Olha o tamanho do pescoço. Vai me guiar a espessura dele para o tamanho da cabeça, diminuindo assim. Funcionou? Para mim, sim. Olá, Luan Fabrício. Seja bem-vindo. Obrigado por compartilhar, Gil. Eu acho que funcionou, meus amigos. E agora? E agora vai ser bem difícil. Eu pego o lápis com a ponta do dedo, vejo essa linha, e bem aqui eu diminuo até ficar aproximadamente esse tamanho, mas um pouquinho só maior. Eu vou diminuindo, sabendo que ele vai reduzir, mas ele vai reduzir até esse ponto. Assim. Feito. Agora, nós temos que fazer o ilíaco. No 15º aqui. Um pouquinho para baixo. Bem aqui. Tamanho da cabeça. Está aqui o ilíaco. E a caixa torácica vai sair do ilíaco, vai descer assim, vai vir para cá e vai fazer esse arado aqui. Esta é a caixa torácica. Está funcionando? Para mim está. Não sei para vocês. E depois, um pouco abaixo aqui, eu desenho a escápula. Aí está, a escápula. E o braço. E o antebraço. Sei lá qual que é o antebraço. O rádio é a una. E
o pé. Será que isso está certo? Eu não sei. Eu tenho que calcular. Eu tenho que saber que das costas até a perna vão dar 5 cabeças. Então, das costas até a perna tem que ser até o braço, né? 5 cabeças. Eu errei. É até aqui, ó. Agora eu acertei. Eu errei um pouco, mas já corrigi. Legal. Atrás também dá 5 cabeças. Então aqui vai dar nesse tamanho. Só que eu vou diminuir. Assim. Eu vou dobrar o joelho. Aqui está a perna. Aqui está o pé. E aqui está o fêmur. E aquela parte que tem nos pássaros dos ossos assim, ó, e dos lagartos. Aí está. E o pé eu vou deixar bem aqui. Olha como eu reduzi. Viram? Está funcionando? Está. E essa é a proporção do nosso bicho. Agora que nós sabemos a proporção, vamos voltar para o desenho anterior. Esse daqui. E vamos trabalhar. Como? Assim. 2 alunos me falaram comigo agora quando estava dando aula. E eu atendi os 2. Um pouco antes de eu começar a falar com vocês. E o outro agora que vocês ouviram. Então, estou bem. Estou conseguindo. Tá. Essa cabeça está aqui. A gente já fez ela. Ó, esse daqui, ele contou 10 vezes. 10. Eu vou fazer um chute. Eu vou pegar isso daqui, girar assim e girar desse jeito. Eu vou contar 1, assim, ó. 2, 3, tem que diminuir, aumentar, né? Aumentar. 4, 5, 6. Estão entendendo isto? Não? É isso aqui, ó. Aqui está. Essa parte, ela está bem aqui. Só que atrás ela ficou aqui e ela começou a se mexer, a virar, a diminuir de tamanho, porque ela está virando. É isso. Boa noite, Felipe. Então ela começa a reduzir. Aí ela vem para trás até encontrar o corpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui está o corpo do nosso bicho. Beleza. Como aqui está o corpo, aqui está a proporção. Aumentando. E ele vai aumentar isso daqui. Só que se eu colocar isso daqui de lado, eu posso fazer assim, ó. Mas é esta forma que está aqui? Na verdade é. Só que como ela está de frente, essa parte vai ficar menor. Por quê? De lado ele pode ser comprido, mas você vira, ele reduz de tamanho. É essa a ideia. Por isso ele reduziu assim. Vai dar certo o desenho? Bom, gente, a vida é bem difícil. Muito difícil. Mas é algo mais ou menos assim. A gente dá o nosso jeito. Vai dar tudo errado. Mas a gente vai, só vai. E faz. E a gente dá o nosso jeito. E a gente sabe que vai dar errado. E se der errado, a gente continua fazendo. O que é o desenho, irmão? Oi, Leon, como é que você vai? Desenho é qualquer coisa que você traça numa pedra, na areia, num papel. É uma inscrição numa superfície de forma que deixa um registro gráfico 2D. É isso que é um desenho, certo? Mas eu acho que você não perguntou o que é o desenho, Leão. Não tem sentido essa pergunta, porque você sabe o que é o desenho. A sua pergunta é, o que eu estou desenhando, provavelmente? Estou desenhando um diplodocus. Bom, eu respondi as duas coisas.
Bom, você não foi claro, mas eu acho que é isso. Você está perguntando o que eu estou desenhando e não o que é desenho no papel, certo? Olha, gente, desculpa, tá, Léo? Não é ironia, não, de forma alguma. Nós, concept artistas, temos que deixar bem claro as nossas perguntas e nossas respostas, porque quando vamos fazer um memorial descritivo do nosso projeto, temos que escrever com as palavras corretas. E é por isso que eu estou usando as suas palavras como exemplo da nossa aula. Porque a nossa aula é muito mais do que só desenho, entende, Léo? É concept. Por isso que a gente vê a proporção, tá certo? É um diplodocus, é o pescoçudo. Yes! Eu que agradeço, Leão. Mas olha, eu não sou irônico nunca com vocês. Nunca, nunca, nunca mesmo. De forma alguma. Por isso eu quero tratar com total respeito, tá? Se der uma impressão de que eu tô sendo irônico, não tô. É uma pergunta sincera, é uma resposta sincera, com todo o carinho, tá certo? Vamos lá. Aqui está a escápula. Eu sou grato por você me acompanhar. Escápula. A outra escápula está aqui desse lado. Olha a projeção. Aqui, ó, é o pescoço. Tá aí. Pescoço. Aqui está. A escápula é importante vocês saberem, porque aqui, olha, ele vai fazer um relevo assim. Bem assim. Que é o relevo da escápula. Agora, aqui está o húmero. O húmero está aqui. Bíceps. E como a nossa aula é muito filosófica, às vezes perguntar o que é desenho não é uma pergunta banal. Não é. É igual o que é arte, que eu falei que é técnica, vem da palavra técnica grego, e ars do latim. E que os dois são feitos para qualquer coisa que é executado com a mão, que a pessoa cria ou tenta fazer com maestria para o uso, tipo sapato, tipo arquitetura. Por isso que a palavra técnica é muito amarrado à arte. Daí, o que é a arte? Tem muitas respostas. Mas, para nós, arte envolve técnicas. Para nós aqui, em concept art, porque é uma espécie de design da imaginação. Veja o que eu fiz. A escápula, o bíceps, o tríceps, e aqui, olha, o externo. E do outro lado, estava aqui, né? Não aparece, mas a gente imagina, sempre imagina. Tá aqui o bíceps, o braço. Olha como eu errei. O cotovelo é aqui. Eu deixei o cotovelo mais baixo. Eu não posso errar. Coloco para cá. Pronto. Legal. A cabeça está aqui. O tamanho da cabeça é esse aqui. Menor que esse, por causa da perspectiva. Quantas cabeças eu falei? 5. Então, 1, 2, 3. Será que eu falei 5? Deu 3 cabeças? Será que eu estou errado? Será que a cabeça é menor? Vou tentar de novo. Eu acho que a cabeça é menor assim. Porque o tamanho que eu fiz aqui vai limitar. Como assim? Daqui até aqui tem que ter 3 cabeças e o final tem que ter 2. Divido o corpo em 3 partes, pego esse tamanho, coloco aqui, 1, 2, e aqui vai estar a mão. Minha irmã gosta de desenho. Eu, ao contrário dela, não me desenvolvi bem. Eu entendi, Leão. Sabe, é tudo técnica, né? Tudo é técnica. Bom, gente, aqui está o cotovelo. Aqui está a inclinação do braço. Ó, o braço inclina para frente, né? E o cotovelo está aqui, na imagem pequenininha, tá certo? Aqui, ó. Olhem para esse quadradinho aqui. Ó, tô mostrando aqui, tá vendo? Ó? Certo? Nesse quadradinho aqui, ó. Beleza? Ok. Então, esse daqui é o braço. Depois tem o pulso. E o pulso vai para trás. Oi, Felipe, eu que estou atrasado, por isso eu fiz mais cedo. Tenho que fazer pelo menos 2 aulas no mínimo.
3 em média. Se eu conseguir fazer 4, seria ótimo. É que eu fiquei afônico e não teve aula desde o dia 29. Então, dia 29, 30 e 31, não teve aula nenhuma. Eu não conseguia falar, eu tentei, mas a voz falhou. Aí eu tentei de novo, e a voz falhou de novo. Também, eu dei aula o dia todo na sexta e dei aula o dia todo no sábado. Isso acabou com a minha voz. Aí eu pensei que domingo eu ia conseguir. E não é que falhou de novo? Mas hoje, a aula está funcionando. Obrigado por me seguir, ponto. Tô bem agora, Andy. Melhor que ontem. Então veja, cotovelo, braço, pulso, mão. Assim. O corpo. Agora olha o que eu vou fazer. Eu dividi em 2 partes. Por quê? Porque bem aqui vai ter uma coisa parecida com este. Que é, e tudo bem contigo? O ilíaco. E do ilíaco vai ter o fêmur. Do fêmur vai ter a perna, que é aqui a coxa, a perna e o pé. Por isso nós vamos ter aqui o joelho. Assim. Então nós temos aqui o joelho, a perna, o cotovelo, o braço, o calcâneos, o pulso e o pé. Tô melhorando, Felipe, tô bem melhor. Amanhã eu vou dar aula o dia todo fora, então eu já tô preparado para amanhã. Agora, ó, joelho e obrigado. Eu sempre quero ser mais do que eu sou, né? Mas o corpo é o corpo. Vai ficar tudo bem. O que não nos mata, só nos deixa mais forte. Valeu e obrigado pela rosa, Y. Vamos lá. Joelho, perna. Deixar um pouco mais grosso, né? É, um pouco mais grosso. Beleza. E aqui, ó, calcâneos e o pé. Veja, vou dobrar o joelho. Eu vejo do outro lado. Eu vejo a escápula trabalhando. Eu vejo o fêmur. Eu vejo o joelho. Eu vou deixar a perna para trás assim. Calcâneos. E tá feito. Pronto. Certo. Nós poderíamos fazer o quê? Podemos deixar esse aqui liso ou podemos fazer isso daqui. Porque a coluna vertebral, ela tem umas pontas. E essas pontas crescem, como no cavalo. Mas no cavalo ele é coberto, não aparecem essas pontas. Qual o tamanho do ser humano perto desse ser? Deixa eu desenhar um ser humano. Aqui está. Esse é o tamanho do ser humano. Ele vou dividir no meio, aqui fica o pubis. Quadril, caixa torácica e a cabeça. Aqui está a perna. E aqui está o ser humano. A cabeça do Diplodocus é muito maior que o ser humano. Esse é o tamanho do ser humano perto dele. Aí, Leon, para dizer um cavalo, garanhão, para você de presente. E como que eu entregaria? Você mora em Londrina? Aí talvez eu consiga, né? Mas se você não morar em Londrina, não vai funcionar. Aí. Ó, eu vou fazer uma divisão assim. Eu vou pintar isso daqui assim, com cinza. E tá feito.
Bom, gente, acabei de mostrar o Diplodocus. Na próxima, nós vamos ver o espinossauro. Então, fui!